Boa noite! Tudo bom, gente? Vamos entrando. Vou chamar Flávio e a Mari para nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que existe aí há tanto tempo e que a gente pouco fala ainda e pouco usa, na verdade, viu? Chamar meus parceiros de hoje e de sempre. Mari e Flávio. Oi, Flávio, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo! Mais uma live juntos. Isso aí, né? Esse tema é muito Falando, legal. mais uma live com a nossa parceria aqui. Vamos falar de parceria, então? É, Foi indicação da Márcia esse tema, hein? muito bacana, né? Gente, importante dizer que esses temas, desde a live passada, já são temas com a participação de vocês, né? A gente está trazendo aí temas que vocês mesmos que trouxeram pra gente. Muito obrigada. E comentem aqui, a live fica salva, depois vocês podem comentar e a gente vai sempre atender aí, na maior parte das vezes que a gente conseguir, vamos atender os pedidos, né, Flávio? isso mesmo. A O que a gente não consegue estar expondo, a gente vai aí fazer os convites para as pessoas que têm expertise no tema para estar agregando, que é muito interessante, né? com certeza. A Mari não está conseguindo entrar. Vamos ver o que acontece. Ah, deu certo. Agora foi. Oiê, Tudo bom, Mari? tudo e aí? Estão me ouvindo? Sim. Vamos sim. Tá bom. Hoje vai. Hoje essa internet vai ajudar, eu acho. Vamos lá, então, Vai gente. sim, vai sim. Vamos falar de parcerias público-privadas, né? Eu dizia, chamando vocês aí, eu estava dizendo... Olha, Adriano, meu amigo Flávio, fico feliz em participar com vocês. Sucesso sempre. Um Obrigada, abraço aí, Adriana. o Adriano é lá de Pedreira. Olha só, que bom, Adriano. Um grande amigo. Bom te ver por aqui. Compartilha com a gente aí se você tem alguma experiência. Gente, falando em PPP, eu passei hoje por Campinas, saí da prefeitura, tive uma reunião lá e passei por um... Bom, quem é de Campinas vai saber, né? Eu passei por um teatro que fica numa área central, que é o Centro de Convivência, e me lembrei que eu fui membro da comissão de PPP, Flávio, quando a prefeitura estava para fazer uma PPP do Centro de Convivência, para revitalizar o teatro, né? A ideia era, o teatro estava com problemas de manutenção, né? Não sei se vocês têm até algo a acrescentar aí, mais recente, mas com problemas de manutenção, com precisando, né, ser revitalizado, e a região ali à volta do teatro também ia ser revitalizada. E aí teve-se a ideia de fazer uma PPP, uma parceria público-privada, para o poder público não precisar desembolsar imediatamente esse valor e poder ter um fôlego financeiro aí para que essa obra fosse feita. E eu fui membro da comissão de PPP, só que aí o projeto não foi para frente. Aí acho que hoje já, eu não sei já como que tá isso, se tem uma licitação. Foi feito os contratos mais convencionais. Contrato Né? Foi feito separado de PPP, obra. não. Foram divididos em duas etapas aí. A primeira etapa que foi a parte estrutural do centro de convivência, que foram 20 milhões, por conta das infiltrações, né? E a segunda parte agora, que é a parte mais pesada do teatro, né? Que é a questão de luminotécnica, sonorização, que, se eu não me engano, ficou em 39 milhões, que a empresa está fazendo agora essa segunda etapa. Né? Então, você tem aí um total de 70 milhões quase. Né? Valores estes que até justificariam uma PPP, né? Sim, vamos debater isso, mas foi um exemplo, né? O Flávio trouxe. Porque muita gente tem dúvida, eu acho, né? De quando fazer a PPP, quando não fazer, qual é a diferença da concessão comum para essas concessões, né? Público-privadas. E aí, quem quer começar? E só falando aqui um pouco do Centro de Convivência, para quem é de Campinas, né, vai lembrar,
quando o centro de convivência estava em funcionamento, ali era uma área que realmente daria um bom retorno até para a iniciativa privada, né? Porque na época, além do teatro, tinha um restaurante que funcionava ali e era muito gostoso, e a galera ficava ali, ele era metade aberto, então um tanto das mesas ali ficava na praça, e tinha todo o entorno que era usado como estacionamento. Então, ali realmente é uma área que daria um polo cultural, poderia ser aproveitado mesmo, daria um polo cultural bem bacana. Mas ele tinha sérios problemas estruturais, né? Vamos ver. Tivesse um retorno econômico, né? Bom Exato. aí para a empresa que assumisse isso, né? De explorar o restaurante, explorar o estacionamento. O próprio Legal. teatro, né? Porque é um teatro grande, que cabe bastante gente. Nossa, assisti muitas peças maravilhosas por ali. Mas, Flávio, vamos começar com o conceito? O que é PPP? Vamos lá. O primeiro conceito que eu trago para vocês, que muitas pessoas, quando a gente fala em PPP, principalmente quando você vai para a sociedade e a imprensa, ela acha que você estava vendendo o ativo do poder público para o privado. Então, é a primeira diferença. Não existe essa venda desse ativo para o privado. O processo de PPP ele é mais complexo, ele exige umas modelagens, que a gente vai falar disso, mas em nenhum momento você vende o ativo, como aconteceu aí recentemente com a Sabesp, aqui no estado de São Paulo, né? Que aí sim, você tem aí um processo um legislativo, né, no caso a Assembleia do Estado, para fazer com que esse ativo saia, desincorpore do poder público e vá para o privado. E uma PPP não é isso, não é a venda desse ativo então, para o privado. O primeiro aspecto é esse. Importante. Posso fazer um adendo aqui? Pode. Quando o poder público delega para alguém a execução de alguma coisa, né? Ele está delegando aqui, e na PPP a mesma coisa que na concessão comum, ele está delegando somente a execução e não a titularidade. Acho que entender isso é importante. Ele continua titular e responsável por aquilo, né? Por fiscalizar, por acompanhar, por eventualmente alterar essa modelagem no meio do caminho, se for necessária, tal. Claro que tem os limites, né? Porque é um projeto feito para muitos anos, então ele tem que ter um retorno, mas a titularidade continua do poder público, então. Isso mesmo. Um segundo aspecto que eu trago para vocês, sempre que se fala em PPP, a gente está falando em duas frentes. Uma frente que é a frente de investimento. Você acabou de falar aí do centro de convivência. Então, o parceiro que vai vencer essa licitação, ele vai ter a responsabilidade de fazer um investimento nesse ativo, sempre pensando em melhoria. Né? Então, ele tem essa responsabilidade, que a gente chama esse investimento de CAPEX, o nome dado ao processo. Ele vai ter que investir. Então, no começo do contrato, esse parceiro ele vai despender muitos recursos, porque o CAPEX é dele, ele que vai colocar recursos lá. Qual que é a diferença de um contrato convencional? Esse segundo momento em que o parceiro tem como responsabilidade é a manutenção e operação desse ativo. Vamos voltar no centro de convivência aqui, que é um exemplo bem legal. Ele, então, vence ali a PPP, ocorre o leilão lá na B3, o prefeito, ou o governador, no caso do ativo do Estado, bate o martelo lá na B3, dando como vencedor a sociedade de propósito específico, a gente chama um SPE, né, que vai vencer, que venceu aquele processo. Ele vai ter então a primeira responsabilidade, que é a melhoria da infraestrutura daquele ativo, e a segunda responsabilidade, que é a manutenção e operação. Então, ele tem essas responsabilidades. E uma terceira característica são os valores. Eu não consigo fazer um contrato de PPP com um valor inferior a 10 milhões. Ele sempre tem que... E existem legislações municipais que até aumentaram esses valores, né? 10 milhões é a lei federal que fala. Então, você tem um contrato que o preço inferior dele é 10 milhões e a vigência máxima desse contrato não pode ultrapassar 30 anos. Ele pode de 5 a 30 anos. Quem vai dizer economicamente que é mais viável é a modelagem econômica financeira, que é uma das peças que é feita na PPP. Ela é composta de várias peças. A modelagem jurídica, a modelagem econômica financeira e a modelagem técnica. Essa modelagem econômica financeira que vai mostrar o tempo
da parceria com o privado aí para execução, operação e manutenção desses contratos, né? Um exemplo para vocês aqui, fizemos a PPP de iluminação pública no município de Campinas. O contrato com o parceiro é de 13 anos. E a modelagem apresentou que 13 anos seria ideal, por conta da tecnologia avançada nesse Muda ramo, muito. do qual, passando-se 13 anos, a gente poderia ter ficado defasado. Ou as receitas acessórias desse parceiro, que é as receitas além da receita principal, né, a receita acessória, elas poderiam estar aí muito inflamadas por conta dessa tecnologia que ele estaria vendendo no mercado para receber. E isso aí faz com que o contrato fique desamparado, né, economicamente falando. E um outro aspecto é o risco, meninas. Toda PPP, o risco, a maior parte do risco, não que o risco 100% é do privado, mas a grande parte do risco é do privado. Por isso que a gente tem aquela nomenclatura que a gente fala, né, valor do dinheiro, né, value for money, que é do privado, porque ele que vai ter que investir, é ele que vai ter que operar e fazer a manutenção daquele ativo. Sim. Flávio, foi legal, voltando no começo da sua fala, foi legal você falar de duas fases, né? Aqui é importante dizer o motivo pelo qual geralmente essas contratações acontecem com mais de uma empresa, ou numa SPE, que é uma sociedade de propósito específico, ou num consórcio, enfim. Aí a depender da contratação vai ser. Por quê? Porque nem sempre uma única empresa, nem sempre não, na maioria das vezes não vai acontecer, vai ter aquela expertise de fazer o todo. Às vezes você vai precisar de uma construtora, sei lá, pega a linha 4 do metrô em São Paulo, né? Que foi uma licitação grande que precisou de consórcio internacional, inclusive, né? A gente estudou isso, lembra, Mari, no curso que a gente fez de Direito Administrativo lá em São Paulo? Agora, né? Oi? É um exemplo de PPP, né? A linha 4. Exato, internacional. Que aí veio um consórcio gigante, porque tinha uma empresa que tinha expertise em construção para fazer essa parte da infraestrutura inicial e depois uma outra que ia fazer a manutenção, operação, né? Buscar essas contratações para receber de volta esse investimento, né? E fazer valer essa equação econômico-financeira, né? Um dos papéis da SPE é esse, e o outro, em termos práticos, é para ela resguardar as empresas, os investidores que entraram nessa SPE. Um exemplo, eu tenho uma empresa, você tem outra, e a Mari tem outra empresa. Então, a gente vai constituir uma SPE para participar daquela PPP. As nossas empresas estão resguardadas. Não ela não mistura parte, caixa, né? Não mistura o caixa. Então, você tem a segurança jurídica também para o contratado, porque senão você mistura tudo e aí, né? Um exemplo aí de uma empresa que venceu foi o Rodoanel, aqui. Acho que foi o ano passado, um ano retrasado, que teve a PPP do Rodoanel. A empresa não é uma construtora, é um investidor de fora que veio e venceu essa PPP. Por que um investidor? Porque esses tipos de contratos, geralmente, o investidor ele vai lá, ele vence o certame e faz as contratações depois para a execução daquilo. Só que como ele almeja o lucro, ele vai sempre exigir a eficiência que o contrato está falando nesse tipo de operação. Né? Sim, legal. É importante pensar em tudo isso, né? Tem que limitar o caixa e a responsabilidade ali, né? Ninguém quer entrar num projeto para depois ter um monte de ação judicial, alguma coisa no seu caixa da empresa principal, né? Não Muito bom. que, só para a gente não confundir, nesse exemplo que eu dei, vamos colocar que a minha empresa ela está sendo investigada ou foi até transitada em julgado já alguma operação aí no qual ela participou de algum ilícito com o poder público. Isso é conferido e isso não passa para uma SPE. Né? Aí a empresa fica desclassificada por conta desse problema que eu tenho com a minha empresa. Sim. Mas ela não se confunde com a SPE de fato. Na verdade, bom, na SPE também vai ter, né? Mas no consórcio, por exemplo, tem a empresa líder, né? Mas isso não significa que não vai ser olhada a documentação de todas as participantes, né? Daquele conjunto. Vai ter uma empresa líder que é para essa empresa poder fazer a interface, né? Todas as comunicações ali necessárias. Isso mesmo.
E sabe que você falou também do período curto, mais curto dessa licitação, dessa PPP da iluminação? É interessante, né? Porque eu tive um cliente uma vez que tinha uma PPP que era curta, mas foi se prorrogando e tal. E tinha um componente que envolvia tecnologia. Na verdade, no começo da contratação, não. Depois de um tempo, apareceram no mercado coisas que podiam transformar aquilo numa coisa melhor, numa tecnologia. E aí a gente teve que pedir o reequilíbrio disso, desse contrato. E numa PPP é muito delicado essa tratativa do reequilíbrio contratual, porque você faz um plano, né, Flávio? Como você falou. Tem o plano financeiro, as peças todas As jurídicas, modelagens, né? modelagens. E aí, se você fez uma modelagem para durar tanto tempo e aquele particular investir no começo e se ressarcir depois, como que você vai sair pedindo reequilíbrio? Pode parecer, né, uma fraude ou um mau planejamento, aquele planejamento inicial, né? Perfeito, isso mesmo. Então, isso tem que ser pensado e bem justificado lá na frente, porque você não pode aceitar qualquer tipo de aditamento a essa contratação, né? Isso mesmo. E um outro aspecto que eu trago de PPP, diferente dos contratos convencionais, a gente vai tratar aqui dois tipos de PPPs, então. Aquela com tarifas de cobrança do usuário, ou seja, aquela que o usuário vai utilizar e paga para utilizar, né? E a outra que é com pagamentos governamentais, né? Essa é o próprio governo que vai pagar esse contrato para a sua execução. Um exemplo, o presídio lá em Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte. Foi feita a primeira PPP em presídio lá em Ribeirão das Neves. Por sinal, é o melhor presídio em qualidade de eficiência do Brasil. Juro. Esse presídio, ele é feito com pagamentos governamentais, não é por tarifa usuário. O preso não vai ficar pagando, não deveria, mas não paga. Não paga ao governo para manter o presídio, a sua operação e manutenção, né? E esse com pagamentos governamentais, ele é muito conhecido na Inglaterra. Tem uma sigla que chama PFI, que é uma modelagem que tem na Inglaterra, do qual eles trabalham muitos equipamentos, que não são equipamentos econômicos, são equipamentos que eles chamam de equipamentos sociais, como centro de saúde, escola, hospitais. Lá é feita muita PPP social, diferente do Brasil, que ainda está engatinhando com isso, quanto às PPPs sociais. A gente trabalha muito com PPP econômica, que são as rodovias. Infraestrutura, né? O que é... Começou mais com isso, né? O que é relativo. Vamos pensar na nossa Constituição Federal, quando a gente teve aí, a partir de 88, a visão de crescimento econômico do Brasil. Teve essa visão, mas não despenderam recursos fortes para a infraestrutura no Brasil. Né? Sim. Então a gente fica dependendo desses grandes contratos de PPP para que o Brasil possa sair de um patamar bem ínfimo em infraestrutura e começar a crescer, né? E ele só começa a crescer com as PPPs, com essas parcerias, porque são os grandes contratos, com grandes investidores. Então a gente está falando aqui de dinheiro pesado mesmo para o desenvolvimento econômico do país. Né? Porque o poder público não tem dinheiro para investir, né, nisso. E essas PPPs sociais... desculpa. Pode falar, mano. Não, e essas PPPs sociais, nossa, poderiam resolver vários problemas, né? Eu estava vendo até um exemplo de uma que também foi para a construção de um hospital. Nossa, isso é sensacional, né? Ajuda muito o poder público esse tipo de contratação. E só voltando um pouquinho no que a Mi estava falando, da questão do aditamento, como é que você muda e tal. Isso é um assunto bem delicado, né? Porque hoje em dia, com a aceleração das técnicas, né? Da modernidade... Tecnologia, é difícil você garantir que você vai usar a mesma tecnologia nos próximos 2 anos, que virá nos próximos tempos. Muito. Né? Aí a modelagem econômica, ela tem que, pensando na tecnologia como receita acessória. Você tem que tabelar essa receita acessória. Ó. Então é o seguinte, 80 para mim e 20 para você da receita acessória. Pensando que até o 5G está aí, você vai ganhar com isso e tal. Então o poder público ganha 80, você ganha 20. É estabelecer regras na receita acessória por conta da tecnologia, né? A gente chama de Smart City, né? E sabe outra coisa, Flávia, além disso que você falou, né, Mari? Você vai concordar comigo. Ter estabelecido no contrato de concessão qual que é esse limite aí elástico para essa possibilidade. Então, analisar bem o objeto
dessa parceria e pensar, não, como a tecnologia para isso, né, é uma coisa que avança, pode ser revisto com mais frequência ou menos frequência, isso tudo, quanto mais bem estabelecido tiver, né, melhor. Isso, gente, as negociações, o pensar nas modelagens, né? Tudo isso tem que ser muito bem planejado. Como qualquer contrato, na verdade, quanto mais você discute, quanto mais você pensa, quanto mais você tenta imaginar a execução e os problemas que você vai ter ali naquela realidade, melhor você vai executar depois. Eu estava vendo ontem uma entrevista do Abílio Diniz, e aí a pessoa pergunta para ele, eu também gosto. Qual foi o maior arrependimento que você tem na vida? Aí ele falou assim, o maior arrependimento que eu tenho foi o contrato que eu assinei com a Casino em 2006. Por quê? Aí ele fala, se eu tivesse que fazer de novo, eu teria feito, porque o contrato foi importante para mim. Mas meu maior arrependimento foi não ter olhado com cuidado e detalhadamente esse contrato. Eu faria de novo, mas do jeito certo. Então, eu achei interessante ele colocar isso, porque a gente às vezes fica ali na ânsia, quer assinar o contrato, quer resolver, quer fazer a contratação, mas não se prepara. Então, eu acho que a PPP, pelo porte ainda que ela tem, é uma estrutura, é um modelo que a gente tem que se preparar mais ainda. Então, o planejamento tem que ser muito bem feito, né? Eu não sei quanto tempo levou o planejamento da PPP da iluminação, Flávio. Eu sei que vocês ficaram bastante tempo estudando sobre isso, né? Em 2018, mas o da iluminação, a gente celebrou um fundo de estruturação de projetos com a Caixa e com o Banco Mundial. Então, a gente teve toda uma assessoria técnica dos stakeholders do processo mesmo, que conhecem o processo. Desculpa, então, gente. É uma das características que eu iria falar. O corpo técnico, infelizmente, do poder público, é ineficiente para essas modelagens. Muito. Então, a gente tem que buscar essas parcerias via Banco Mundial, BNDES, Caixa Econômica, do qual tem programas de fundos estruturantes para trabalhar junto essa modelagem. Então, lá em 2018, a gente começou com esse FEP, com a Caixa, e fomos ter êxito lá em 2021. Olha. Então, teve entrados jurídicos, o Tribunal de Contas, a gente se reuniu várias vezes com o Tribunal de Contas, que era um player ali interessante, por ser uma matéria nova para ele, né? Ele está ciente, está Nossa, isso que você falou é maravilhoso. É poder conversar as partes, inclusive com órgão de controle. Olha, essas são as minhas dificuldades. Entenda antes a minha dificuldade, para depois você não olhar o que eu fiz, sentar na sua cadeira de órgão fiscalizador e falar, engenheiro de obra pronta, e falar que tá errado, né? Mas ou trazer ele para a dificuldade... Entender, né, a licitação. Exatamente. Nossa, isso é uma excelente prática, né? Bom, numa PPP desse tamanho tem que ser feito. Mas olha o tempo que demorou para planejar. 3 anos, né? Isso com os técnicos que trabalham nisso diariamente, né? Tem um respaldo tanto de empresas com drone para mapear a iluminação pública no município, como escritórios jurídicos que só fazem isso, como um corpo operacional do Banco Mundial que estava toda hora do nosso lado para modelar, e depois a questão do edital, o respaldo que eles nos deram para o edital. Né? Então, foi um trabalho muito, assim, muito árduo, mas que, por fim, tivemos êxito lá na B3. Né? Só voltando no caso da Inglaterra, para não esquecer, o PIAFI, que é o programa de PPP social deles, o Boris Johnson ele era totalmente contrário a isso, ele criticava muito. Quando ele pegou Covid, foi internado na rede, do qual a rede do governo, que tem contratos de PPP, quando ele saiu elogiando. E, se eu não me engano, ele estava com o PFI 3. Né? Aí, antes dele sair, ele falou, eu gostaria que o próximo ministro lançasse o PFI 4, não está suspenso, por conta da capacidade e da eficiência dessa estruturação mediante PPP que eu recebi e salvou minha vida enquanto eu estava internado. Né? Então, ele mudou o conceito dele, porque ele criticava, não, vamos suspender isso. Né? Então, foi muito interessante esse caso aí. Né? Ele viu na prática a eficiência daquilo, que talvez o Estado não tivesse conseguido fazer. Tem outros casos também de PPP social, vou trazer aqui de Belo Horizonte, que são as creches. Né? Foram construídas dezenas de creches via remote só, chama Steel Framework, o material. Então, o cara levantou a creche em 6 meses,
Ah, que Ele legal. é investidor, pouco antes ele colocar, e, e fez a operação e manutenção. Só uma ressalva, os servidores da educação estão lá, os professores, os técnicos, auxiliar. O que ele está fazendo é É a a gestão. troca da lousa, é a cadeira, é o giz, é a manutenção e a operação do equipamento que ele construiu. Se tiver uma infiltração no equipamento, ele vai lá e arruma. Ele que construiu aquilo. Nossa, que Então, é excelente um contrato de exemplo. 20 anos que ele tem, de várias creches, do qual ele é responsável. Mais uma vez, os servidores estão lá, exercendo o seu papel e não se preocupando com a infraestrutura do equipamento, do qual o PPPista, claro, mas gasta dinheiro, já ia gastar, gente, dinheiro. É. 25% do orçamento municipal tem que ir para a educação. Vamos gastar bem, porque na IPPP eu peço eficiência através do indicador. Né? Mais uma vez a gente vê, né, que assim, o Estado ele é limitado e você vê, a gente está falando de área fim, né? Área fim, educação e saúde, né? Você deu dois exemplos aí que são super polêmicos, né? Que as pessoas acham que só o Estado tem que fazer ele mesmo, diretamente e tudo mais. E trazer essas parcerias, né? Por isso, cada vez mais eu amo o nome, né, do nosso projeto, entre o público e o privado, porque assim, não existe como cada um fazer sozinho. Se o Estado puder fazer o papel dele bem, de regulamentar, de fiscalizar, de estar próximo, de pensar junto, né, com a iniciativa privada, nas modelagens, eles é que sabem. É o privado é que sabe. O que está acontecendo? São eles que estão nos congressos, eles que estão viajando, eles que têm dinheiro. A gente precisa estar ali orientando, caso, dirigindo e regulamentando. Como você deu aí exemplos de reajustes, né? Nesse caso, a responsabilidade é total do privado. Se tiver alguma coisa na infraestrutura daquele equipamento, a responsabilidade é totalmente dele. Sim. E o investidor que ganha uma PPP dessa, ele não está pensando em fazer meia boca para depois ficar gastando dinheiro, em arrumar. Ele quer fazer, porque no começo o investidor vai despender muitos recursos. Ele fecha um contrato com o município, com o poder público, e um outro contrato de financiamento com quem vai financiar ele ali. Ou ele tem SPL fundos para arcar. Mas ele só vai despender recursos. Né? O contrato com o poder público é um contrato comercial, e um contrato de financiamento com a instituição financeira. Essa SPL, esses dois contratos, ele só vai começar a despender recursos, ele não vai ganhar. Ele vai ganhar quando ele começar a operar e ter a manutenção. E quando ele começar a operar, ele não quer parar para arrumar uma sala, para adequar alguma coisa. Ele quer começar a ganhar, porque ele tem aí seus 15, 14 anos para ganhar e rever o lucro, que ele está ali para isso. Sim. Eu estou curiosa qual é a contrapartida aí para o particular nesse... Contrapartida não. Qual que é a possibilidade de lucro dele, de exploração nessa questão das creches? As creches de BH? É. Nos primeiros anos da creche, que nem ele fez essas creches com material que a gente chama de steel frame, né, em 6 meses. Ele investiu, então, em 6 meses ali. A operação e manutenção dele, enquanto particular, é muito mais em conta do que do poder público. Então, os indicadores de qualidade dele na hora que ele oferece a manutenção ao pegador é muito, muito menor. E aí ele tira o lucro dele. Do que foi pago. Do que está sendo pago por isso. Entendi. Entendi. Então, o poder público paga pelo serviço ali, ele consegue trazer uma eficiência melhor ali, maior, e aí ele se remunera assim. A modelagem econômica porque não tem publicidade que ele pode explorar, não tem estacionamento. O PPP social é o governo bancando ali. Paga. O governo bancando. É bem claro a modelagem econômica dele quando a gente fala na questão de receita e lucro. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha mão. Tá. Aqui é a receita que ele consegue do financiamento e ele começa a mergulhar no começo dos anos com o CAPEX. Aqui já é a receita que ele começa a ganhar por conta da operação e manutenção. Isso aqui em 3, 4 anos faz isso. Vai embora. Porque ele só mantém o equipamento. Aí ele se remunera mas o poder público está pagando, né? Porque aí de acordo com os indicadores de eficiência. Isso é que é interessante também, né? Um contrato de eficiência, né? Não o contrato de eficiência da lei de licitação, mas é um contrato em que tem que ter resultado. Ele só
só recebe de acordo com o resultado dele, né? Perfeito. É isso mesmo. muito Fulano não recebe. legal. A gente precisa falar mais disso, né? Porque eu acho que tem pouco gestor público capacitado para isso. E muito menos também servidor, né? Capacitado para isso. Né? Para entender até que perguntas fazer, né? Quando for tentar começar a planejar o assunto. Eu acho que a gente esbarra muito nisso. Quando eu fiz parte dessa comissão de PPP, nossa, é tanta dúvida, é tanta falta de conhecimento ali, que você começa a ver muita dificuldade para pôr o projeto de pé. E aí você não pode. Talvez tenha ficado, né? Por causa disso. Exato. São alguns pontos negativos. Né? O Adriano Bueno fez um comentário aqui que ele gostou muito do tema, ótimo tema. Confesso que tenho pouco conhecimento, mas concordo que é algo que pode mudar o cenário nacional. Precisa apenas de uma mudança de mentalidade. Nossa. E é isso mesmo, né, Adriano? A gente tem que começar a abrir os nossos horizontes, né? Pensar um pouco fora da caixa para poder prestar um serviço público com melhor qualidade, né? Sim. A Adriana mandou aqui, show esse bate-papo, hein? Adri, que bom. A Ana passou por aqui também, eu vi. Gente, um outro ponto negativo que eu tenho que trazer para vocês é a continuidade de projetos. O governo ele tem 4 anos, podendo ficar 8 sendo reeleito. Um processo, uma modelagem de PPP, como eu dei como exemplo aí a PPP de iluminação, né? Ele passa por mandatos. E às vezes o interesse do governante por aquilo está passando e não acontecer no governo dele, ele acaba arquivando isso e não tendo o interesse necessário. Porque a PPP ela só vai ter frutos, ela só vai acontecer se vier de decisão de governo. Ela tem que vir de parte de planejamento estratégico mesmo e ter um acompanhamento disso. Se o governo não tem interesse, porque sabe que isso vai passar por ele e ele não vai ver isso acontecer, essa obra ser realizada, bem ser entregue, então há esse desinteresse. E é um dos aspectos negativos que a gente tem. Infelizmente, por conta do governo não querer aí seguir uma modelagem no qual ele sabe que não vai estar entregando e não vai participar disso no final. Né? Sim. Isso aí essa questão... né? Porque a gente não tem essa ideia da continuidade da administração pública, que, aliás, não é uma ideia, é um princípio, né? Da continuidade da administração pública. Os atos continuam, independente do governante que estiver ali, né? Então, quando a gente tem uma política de Estado, né? Aquele ato, ele continua ali. Tem que ser política de Estado, isso mesmo. Você imagina o trem que vai de Campinas a São Paulo, que nasceu lá com o Serra, passou pelo Alckmin, passou pelo Márcio França, passou pelo Dória, passou pelo Rodrigo Garcia e agora está com o Tarcísio. 6 governantes, certo? E o negócio não vai, né? 8 anos, o Alckmin ficou também, né? Ficou 6 anos, o Alckmin depois entrou para presidente, candidato. Né? Sim. Você imagina se um projeto desse não é um projeto de Estado, né? Claro. Ele teria parado. Ele só assinou hoje, bateu o martelo com a PPP do trem, porque isso nasceu há 20 anos atrás. É muito triste ainda, né, Mayra? A gente vê essa questão de Estado e governo, né? As pessoas não saberem muito diferenciar isso, especialmente os governantes. Não saberem muito diferenciar. Porque uma coisa é a continuidade, a administração pública, são os servidores que estão ali capacitados, fazendo a máquina andar, que é isso que faz a máquina andar, né? As pessoas que estão ali. E outra coisa são esses governantes que vêm com os seus projetos, que também são legítimos, foram eleitos pelo povo, mas sem sair desfazendo o que o outro fez. Exato. Né? Só que é para melhorar. Tem que entender, tem que diferenciar o que é a política de governo, que é a política do governo dele, que ele vai instituir, e quais são as políticas de Estado, que ultrapassa o partido, o governo, a pessoa, né? A política de Estado, ela vai além, ela ultrapassa isso. E é o que a gente sempre fala, né? Tem que olhar o interesse público. E políticas de Estado são, aliás, tudo tem que ter interesse público, mas políticas de Estado são interesse público, vai além, né? Total.
A Selma eu não entendi, Selma, me ajuda aqui. Se é uma afirmação, existe um limite para o poder público? Eu acho que é uma É uma pergunta. pergunta, Flávio. Você... 5% do orçamento, do orçamento Ah, do tá. poder público, 5%. Ou seja, eu não posso ultrapassar 5% com as despesas em PPP. Isso é horrível. Se você fizer aqui em Campinas, tá? Vou colocar uma modelagem para resíduos sólidos. Já temos aí 1,2, que eu acho que representa a iluminação pública. E querer fazer um parque igual o Parque Capivari que existe em Campos do Jordão. Você vai passar dos 5%, você não consegue. Entendi. Eu acredito que teria que ser diferente essa porcentagem. Uhum. Ela existir porque não é vinculado. O que é isso? A iluminação pública ela tem vinculação. Tem a taxa de iluminação pública vinculada, tem receita vinculada. O lixo é vinculado, tem receita vinculada. Tudo que é vinculado não poderia respeitar esse 5%, porque ele é vinculado. Sim. Já tem receita para isso. Né? Sim. Mas nesse caso não, ele engloba o todo, então você tem que respeitar os 5%, que é horrível. Tá. Então esse foi o limite de valor. Gente, eu tô falando aqui com vocês e eu tô pensando numa proposta, hein? O que vocês acham? Porque assim, como a gente vê que os municípios têm pouco conhecimento disso, né? A gente pega um município ainda, Campinas, que é grande, e a gente aqui mostrando as dificuldades, né? De conseguir fazer isso sair do papel. O governo do estado tem dificuldade, né? Calcula os municípios pequenos. Tô pensando a gente fazer um conteúdo aqui e trazer, talvez num podcast ou numa outra live, exemplos de PPPs que deram certo e nomear as coisas mesmo, né? Falar onde deu certo e tal, para que as pessoas possam ter como parâmetro. Às vezes pensa, na minha cidade, pode ter um teatro, né? Como a gente falou aqui no começo, posso fazer uma PPP do teatro, de um presídio, presídio estadual, mas assim, da creche. Eu, por exemplo, nunca tinha pensado nessa situação para creches, né? E olha que a gente já viu muita contratação de obra para creche, nave mãe, tudo que todo mundo coloca aí para tentar dar uma destinação boa para isso e que contemple tudo, né? Então, o que vocês acham, hein? Da gente trazer boas práticas de modelos de PPP no Brasil que deram certo para a gente poder divulgar mesmo para os municípios, para que possam ir buscar esses exemplos lá, falar com gente que já fez, né? Não sei. Tô pensando aqui. Eu acho interessante. O pessoal quer, né, gente? Quem quer, escreve aí depois nos comentários. Eu quero. Coloca aí, mesmo gente. A live vai ficar gravada. Então, se você está assistindo depois, dá tempo, pode escrever também. E aí a gente vai se programar para fazer esse outro tempo. A gente quer afastar da gente porque a gente desconhece, né? O que tá difícil, tá complicado. Se a gente desmistificar um pouco isso, né? Quem sabe a gente pode ter soluções melhores para alguns equipamentos públicos, né? Sim, com certeza. Fantástica essa ideia. A gente tem onde buscar esse tipo de informação, tem filtrado isso, né? E aí a gente até pode mostrar uma concessão patrocinada, uma administrativa, uma concessão simples, né? Os êxitos tiveram aí porque teve o êxito. Então, dá sim. Isso. E aí a gente, para as pessoas começarem a pensar no assunto, irem atrás, buscarem, né? No dia a dia é tão difícil, né? Da gente parar um pouco e começar a pesquisar tal. Vamos trazer mastigado já. Isso aí. Né? A gente fica tão atropelado, né, pelas coisas do dia a dia que a gente acaba não tendo tempo de pensar em inovações, né? E às vezes uma inovação facilita a nossa vida depois, né? E dá uma ideia, você tá patinando sem dinheiro, né? Hoje eu voltei da prefeitura, né? E nossa, você só ouve isso, né? Tá todo mundo sem dinheiro. Todo mundo. Então, como a gente pode fazer as coisas sem dinheiro? Eu acho que a gente tem que ser criativo e ter alternativa. E a PPP é uma saída para isso, né? Exceto essa da creche, que depois você vai ter que ir pagando ali, mas às vezes o contrato, ele se retroalimenta, né? Muito. E da creche você já vai pagar, você já vai dispor. Vai pagar. E você vai pagar por uma coisa. Uma despesa nova. Você vai ter que gerenciar 1000 fornecedores ao mesmo tempo, né? É o contrato de limpeza, é o contrato de vigilância, é a merenda, é a depredação da população, às vezes não tem fim, né? O privado, ele consegue pôr, às vezes, uma vigilância ali, mais gente que vai ficar mais em cima, que vai evitar esse tipo de coisa, porque
ele está gerindo com eficiência e com lucro, né? É isso que eu ia falar. Na verdade, num primeiro momento pode parecer que você está despendendo muito dinheiro, mas na verdade você está economizando, né? Se você fizer isso a longo prazo e bem feito, claro, com modelagem, com estudo, com planejamento, o poder público vai economizar e ter um serviço mais eficiente. Gente, eu achei fantástico o negócio da creche. Eu não sabia. Eu achei fantástico e, enfim, agora eu já tô pensando por que todo mundo não faz isso. Tem vários casos interessantes. Você tem Pé de Parque, esse parque em Campos de Capivari é lindo, e é uma PPP do Estado de São Paulo, da Secretaria do Meio Ambiente de lá, né? É maravilhoso. Então a gente dá para trazer. É aquele que tem o teleférico? Tem teleférico, obra de Gente, sensacional! Eu fui ano passado para lá. Não, tem um esquisinho, né? As crianças ficaram doidas. E aquilo fica lotado o tempo todo. Eu fui fora de temporada, porque as minhas filhas competem, né? Fazem competição de dança. E todo ano tem um Fest Campus, que é um festival de dança, uma competição lá em Campos do Jordão. E é fora de temporada, não é, Júlio? Foi em abril ou maio, assim. Normalmente é final de abril. E assim, final de semana, aquele espaço lotado, cheio de gente, pessoal usando. E não é baratinho, assim, eles cobram um ingresso, um preço justo, mas não é baratinho. Quero dizer assim, a iniciativa privada pode ter lucro, né? Com o investimento dele. Ela só vai entrar se ela tiver lucro, né? Inclusive. Então não vale a pena, né? Não vale a pena, mas aí ela vai trazer eficiência, que é o que a gente não tem, né, gente? Gente, e o espaço realmente é sensacional. Tudo limpo, tudo funciona, cheio de quiosquinho, de lojinhas, lugares para comer. É um espaço bem bacana. Então, assim, eles devem com certeza ter tido um bom retorno financeiro ali. Ô, Mari, e vale lembrar aqui o que a gente ouviu no treinamento que a gente deu quinta-feira passada, que a pessoa falou assim pra gente, né, Flávio? Nossa, como que eu posso conversar com a iniciativa privada? Você tá falando que bem, que pode ser tal. O servidor público tem medo de falar com as empresas privadas, né? Tem muita gente que não sabe por onde começar. Como eu vou falar? Peraí, só pelo diálogo competitivo, que é a modalidade nova que tá aí na lei. Mas, gente, peraí, você não faz nada se você não entender quem faz, como as pessoas fazem. Entendeu? As pessoas precisam parar de ter medo e saber como fazer. Né? Você tem medo porque você não sabe como fazer. A conversa. E o privado, gente? O privado, ele quer lucro. É o que você falou. Minha empresa só entra no negócio se ela vislumbrar a possibilile de ter lucro. E isso é legítimo. A gente vive não é pecado. Economia você é bandido. Na PPP, para ela dar certo, você tem que fazer, inicialmente, chama um roadshow. O que é isso? Você vai chamar os players do mercado com aquele objeto. Então, você fecha um local, você vai chamar os players, mostrar o seu projeto, porque o risco na PPP é do privado. O maior risco é dele. É o value for money. Você tem que fazer esse roadshow e apresentar. Com isso, você vai sentir o mercado. E você vai começar a adequar suas modelagens de acordo com o apetite do mercado. Isso. O Rodoanel só dá certo porque eu vi no mercado. E foi interessante, só um player. Olha só. Imagina só, ele ouviu o mercado, ele foi através do apetite dessas pessoas, desses investidores, e mesmo assim só foi um. Então, se você não fizer isso inicialmente, esse mapeamento com os players, você não consegue chegar no seu projeto, porque lembrando que o risco é do investidor. Então, você tem que ter essa sintonia para entender o mercado. E você vai ouvir não só por conta do risco, né? Mas por conta de é viável, não é? Às vezes o que eu pensei, poder público, absolutamente não é viável, né? Aí não vai entrar, né? Eu tô pensando aqui, né? A gente tem uma situação. A gente tem uma situação aqui em Campinas do bosque, né? O bosque do Jequitibás. E eu lembro que há muito tempo atrás, há uns 20 anos, logo que eu entrei na prefeitura, a gente estava lá com uma situação que precisava comprar comida para o rinoceronte. Na época tinha o rinoceronte. E aí a gente não tinha dinheiro. Era uma época difícil, o governo estava atrapalhado com a questão financeira, não pagava nem salário do funcionário, quanto mais a comida do rinoceronte. E aí menino, era uma coisa horrorosa, a gente nem recebia, era um horror, recebia parcelado. Quem tá aí há mais de 20 anos lembra.
E aí, a gente não tinha recurso, né? E aí o Bosque, aí teve uma associação, tem uma associação privada que virou lá, acho que chama Amigos do Bosque, do pessoal do entorno, porque é um bosque tradicional da cidade. Mas realmente, o poder público, que já tem tanta despesa, tanta dificuldade de gastar dinheiro na manutenção de um bosque, às vezes não entra nas prioridades, né? E daria, eu imagino que poderia ser colocado no mercado isso, porque você poderia eventualmente cobrar uma entrada, Total. ter equipamento lá dentro, né? Melhorar o espaço. Tem um teatro ali dentro também, né, Mari? Gente, tem o teatro, tem a casa do Tarzan, tem um monte de coisa. Eu visitei lá quando criança. Explorar economicamente bastante coisa. É um lugar. Olha só. É uma despesa difícil para o poder público administrar. E eu imagino que isso aconteça em várias cidades, né? Vários municípios têm espaços desse tipo que poderiam ser melhor aproveitados se fossem explorados pela iniciativa privada, né? Eu acho que é um jogo ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Ganha o poder público, que se livra, né, de ter que cuidar desse espaço, ganha a população, porque tem um espaço agradável, adequado, legal para frequentar, e ganha o particular, que vai ter um lucro com isso. Então, são coisas que a gente precisa realmente pensar mais, né? Olhar mais para isso. Com certeza. A gente chegou num limite, né, gente? Que tá todo mundo sem dinheiro e ninguém tem alternativa. Então, a gente precisa pensar em alternativas. Eu acho que isso é legal. Muito bom. Papo bom, hein? Fiquei com vontade demais. Vamos fazer sim, vamos fazer Vamos fazer um mapeamento. Vamos fazer um mapeamento de quais são as boas PPPs que estão pendurando por aí, que deram certo, e trazer aí para o nosso público poder entender um pouquinho mais, ir atrás, buscar informação. Ó, a gente vai entregar na mão de vocês, hein, gente? Muito bom. Não é? Mastigado, como é sempre a nossa proposta, facilitar a vida deles. Exatamente. É isso? Perfeito, meninos. Hoje a gente até passou, hein? Passamos muito, quase uma hora. Agora que eu vi. Uma hora de live. Gente, então é isso, pessoal. A live fica gravada. Lembrem-se disso. Se vocês gostaram do papo e acham que alguém mais precisa ouvir isso, manda para a pessoa depois, por favor. Ajuda a gente, que o Instagram entende relevante, né? E ajuda também mais uma pessoa aí que pode divulgar essa informação. E essa live foi um tema da Márcia, né? Ela que trouxe pra gente na nossa caixinha. Então, quem mais tiver, gente, manda no comentário, manda no direct. A gente vai falar do assunto que você queira aqui. É só você mandar que a gente tá aqui, ó, batendo papo. Quem sabe a gente traz coisas boas ainda para você. Lembrando, né, meninas, boas práticas transformam. Então, vamos partir aí com isso para começar a transformar aí, mudar a mentalidade do poder público. Frase boa, hein, para encerrar a live. Muito